Bom, a gente vai começar nosso talk, nosso primeiro Improve Talk aqui. E a Improve ela é uma organização, né, que praticamente foca em treinamento e consultoria, né? E aí a gente teve essa ideia muito para disseminar algumas ideias, alguns insights que a gente acha relevante para o mercado, né? Eu sou o Anderson Hummel, eu sou o CEO e um dos fundadores da Improve, e eu estou aqui junto com o Alcides para estar falando um pouco mais sobre F4P. Aí eu vou pedir agora para o Alcides falar um pouco mais de si, né, para se apresentar. Tudo bem, Alcides? Ô, Anderson, tudo jóia, cara? Bem, primeiríssimo lugar, muito obrigado aí por essa mega oportunidade de falar aí um pouquinho sobre F4P e assuntos afins aí relacionados à experiência do cliente e tudo. Bom, meu nome é Alcides. ah, Atualmente eu trabalho na Suzano com agilidade, tá? A gente tem um núcleo de agilidade dentro da Suzano. A gente vem trabalhando em vários segmentos aí da indústria de papel e celulose. Está sendo uma experiência fantástica nos últimos quase, quase 3 anos que eu saí do universo de serviço, banco, seguradora e todos esses lugares mega complexos para começar a trabalhar dentro da indústria, né, com um produto final. Então, eu estou aplicando aí agilidade em vários segmentos. Acredito demais aí na visão holística, acredito demais em perceber a necessidade do cliente. Então, acho que esse bate-papo vai ser bem bacana mesmo. Bora lá, tamo E junto. eu até tive um insight bem interessante, acho que foi essa semana, no final de semana, eu estava em Santos, eu fui levar meu filho no aquário lá de Santos, ele estava no Guarujá e foi para Santos. Aí do nada a gente foi passar pelo porto, eu nunca tinha passado por lá. Aí eu vi aquele galpão gigantesco da Suzano, aquelas coisas assim que você nem imagina, né? Eu sou muito mais sou cliente, né, dos produtos, da folha de sulfite, né, que é o que eu sei que eu compro com frequência. E aí quando eu vi o galpão, aí você tive uma noção do tamanho da empresa, né, que é gigante, né? A gente está falando de uma empresa que só em território de área plantada e de preservação é um pouquinho maior do que o menor estado brasileiro. Ela é gigantesca, ela é maior do que Sergipe, para vocês terem uma ideia, Caraca, assim. área plantada. Então é um volume gigante. Hoje a gente fala, bom, além disso também eu sou instrutor da Kanban University, né, método Kanban, treinamentos que a gente oferece aqui na Improve. E a gente vem colocando isso em vários segmentos dentro da Suzano, desde o pessoal lá na excelência operacional, melhoria contínua, recursos humanos, floresta, processos industriais, ou seja, isso vai para qualquer lugar, né? É uma empresa gigantesca. Ó. É, cara, eu sei que você teve experiência, inclusive, na Suzano, mas antes da gente entrar nesse tópico em específico, você poderia falar um pouco mais sobre o que é o F4P? Boa. O F4P, a sigla dele, né, que fazendo uma tradução livre, livre não, na verdade essa tradução está no livro mesmo, né, que é ajustado ao propósito, né, ajustado ao propósito do cliente, ajustado a, ao propósito do cliente e à estratégia da organização. Esse termo, ele não é um termo novo, eu acabei estudando um pouco mais sobre isso, já tem, bom, os americanos já vêm falando de fit for purpose há muito, já tem muitos anos falando sobre isso. E aí o David Anderson, que é o criador do método Kanban, junto com o Alexei Zeglov, que é uma das pessoas mais importantes aí no contexto mundial, falando sobre o método Kanban e falando sobre ajustado ao propósito, resolveram escrever alguma coisa para atender o público de uma maneira geral. Porque, assim, a gente vem tocando no assunto de NPS, né, de Net Promoter Score, durante muito tempo. E o que que a gente faz com essa informação? Como que a gente melhora o nosso produto ou serviço? E aí eles tiveram uma sacada, a gente vai comentar aqui em vários pontos dessa nossa conversa, eles tiveram uma sacada formidável que é
pegar verdadeiramente o, a percepção do cliente. Qual que é a real necessidade dele? Por que que ele mete o pau num produto ou serviço? E o que que as organizações fazem com essa informação? É simplesmente descarta? É lógico, tem algumas que fazem isso, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu vivenciei, que você coleta informação, chega para a alta gerência, eles olham para aqueles números, aqueles quantitativos, né? Estamos atendendo super mal, ou estamos atendendo super bem. O que que vocês fazem com isso? Ah, vamos melhorar o bônus do fulano e tirar o bônus do ciclano. Ou seja, a gente vai começar, eles começaram a perceber que o feedback não é para dar bônus para os altos executivos, é para você melhorar o seu produto ou serviço. E aí eles começaram a destrinchar, cara, ele tem exemplos formidáveis dentro do livro. Eu trouxe dois aqui para compartilhar com vocês, dois que realmente aconteceram dentro da Suzano, que você percebe o quão importante é você escutar efetivamente o cliente, não para dar bônus ou para melhorar financeiramente as pessoas da organização, mas para melhorar o seu produto ou serviço no final. A gente está falando de feedback de verdade mesmo, não essas coisinhas que aparecem aí no mercado. Você comentou uma coisa interessante sobre o Net Promoter Score, o NPS, e eu ouvi falar primeiro do NPS, né? Eu usei por muito tempo o NPS, e aí acho que 2019 ou 18 foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Fit for Purpose. Eu não vou lembrar exatamente o ano, acho que foi 18, 19, algo assim. Eu queria que você pontuasse a diferença que você percebe que tem entre o Net Promoter Score e o Fit for Purpose. Boa. Essa é uma das primeiras perguntas, né? Quando a gente fala, bom, só para deixar todo mundo na mesma página, o F4P ele é um framework, ou seja, ele é algo que você pode encaixar dentro de uma organização para trabalhar. Tá? Ele é um quadro onde você pode colocar, fazer seus ajustes. Não vou entrar na questão do Scrum, que é um framework, tá? Ele é claro, você também encaixa ele dentro de um lugar e as pessoas trabalham em cima daquilo. Você pode ter algumas variações, mas, cara, você tem um quadro e coloca, você tem uma estrutura e coloca dentro de uma organização. O F4P, ele é um framework e você coloca dentro de uma organização e trabalha em cima dele. O NPS eu não lembro de cabeça se ele entra na questão de metodologia ou método, mas, bem, isso não importa. A principal diferença entre os dois é quando você coleta a informação sobre a percepção do seu cliente. Não é só mais você dar exemplos do iFood, Uber que a gente tem. Não é dar 5 estrelas, não é dar 4 estrelas. Você dá 3 estrelas ou dá 2 estrelas e perguntar para o seu cliente por que que ele deu essas 2 estrelas. E não é perguntar isso e depois arrebentar com a sua equipe de desenvolvimento, quando eu falo desenvolvimento de tudo, né? Arrebentar com a sua equipe de desenvolvimento e falar, poxa, tá vendo, o nosso cliente está dando nota 2, vocês estão entregando um negócio que não é legal. Tá? Eu até coloquei um post-it aqui para não falar palavrão. Então, é, cara, tá muito ruim, então não é para isso. É para você olhar para o seu produto e serviço e falar assim, cara, não faz o menor sentido o que esse cara tá pedindo. Ou, cara, ele deu essa nota 2 porque a gente não está atendendo a necessidade dele. E a gente precisa atender a necessidade dele. E aí você começa a construir um backlog, ou começa a ter uma estrutura mais saudável para a construção do seu produto ou serviço. Ou eu vou um pouquinho mais longe, é você olhar para as respostas desses clientes. Então, ó, o que que você achou do... Vamos pegar em linha aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Como diria aquele cara daquele canal super famoso no Brasil. O que que você acha desse bate-papo com o Anderson? Ele está atendendo às suas expectativas? Ele está acima das suas expectativas? Cara, tá medíocre, né, cara? Eles estão entregando mais do mesmo. Cara, tá ruim pra caramba. Ou tá ruim. Ah, beleza. Ele deu essa nota. Ela sozinha, ela é só quantitativa. Ela só tem um número. Agora, por que que você deu essa nota? Cara, eu dei essa nota porque, assim, cara, esse assunto é super novo, tá em alta e eu vou poder usar ele no meu trabalho. Cara, isso é legal.
Não, esse assunto já tá batido, tá ruim, cara. Pô, o Alcides falou um negócio que eu não concordo muito. Pô, beleza, show. Então você acaba pegando, e é uma coisa que eu pelo menos senti falta na minha vida profissional, usando o NPS, e usei bastante, você pega a percepção em números, mas você não pega o porquê ele deu aquela percepção. Qual foi o propósito dele em dar aquela nota? Ah, mas existe a questão emocional. É lógico que existe, né? Às vezes você está de bom humor, você está de mau humor. Mas se o seu propósito ele é verdadeiro sobre aquela nota, não é alguma coisa enviesada, que também a gente precisa descartar isso. Existem pessoas que são detratoras porque elas são detratoras, elas não conseguem justificar, mensurar exatamente o que elas querem. Você tem que descartar. Mas outras são muito boas. Eu vou pegar só um outro exemplo super rápido para encaixar aqui. Eu dei um treinamento e eu não tive tempo hábil de fazer a tradução dos slides. Uma das pessoas que foram detratoras, que me deu uma nota 3, 2 e 3, né? Não deu um, mas ela deu 2 e 3, que já fica ali no meu radar como vermelho. Ela falou assim, cara, a explicação é fantástica, o instrutor é muito bom, o conteúdo é formidável, mas, cara, eu não falo inglês, e aí eu fico me perdendo, porque eu vejo aquele slide e eu não vejo o cara falando. Poxa, eu tive que me ajustar a esse propósito. Então, hoje, eu já não dou o treinamento olhando para o slide se ele está em inglês, eu faço a tradução antes, coloco lá e estou ajustado ao propósito daquele grupo de pessoas. Ah, você tem os slides em inglês? Tenho, mas você tem em português? Tenho também, porque eu me ajustei ao propósito. Se ela só desse a nota 2, eu jamais saberia que ela deu a nota 2 porque ela viu os slides em inglês. Então, esse é o ponto que o F4P, que é a sacada do David Anderson e do Alexei, deu em cima do NPS. Então, o F4P ele nasceu do NPS, mas ele criou uma robustez ali, ele criou uma camada para pegar a essência, né, para pegar a necessidade e o propósito do cliente. Esse é um dos pontos que a gente discute bastante sobre F4P. Enquanto você estava comentando, né, falando, eu percebi, lembrando do momento em que eu trabalhava com o NPS, muito mais como uma métrica de vaidade do que uma métrica para eu tomar ação. Você percebe esse mesmo tipo de alguma relação do F4P com isso, ou você acha que ele é exatamente o oposto nessa questão da métrica de vaidade? Boa, boa. A minha esposa trabalhou muitos anos numa instituição bancária que a principal cor dela era vermelha e ela veio da Espanha. A gente não precisa dar nomes, mas acho que com as dicas as pessoas conseguem chegar perto do. E uma das coisas que ela recebia, se eu não me engano, a cada 2 meses, uma lista de detratores. Quando a gente pega o NPS tradicional, né, ela sai lá do menor número, né, até 10, sabendo que 8 e 9 são promotores, 7 e 8 são pessoas que consideram aquele serviço mediano ou medíocre, depende do contexto que você está utilizando, e o restante são detratores. E aí vinha uma mensagem para ela falando assim: você precisa transformar os seus detratores em promotores. É pior do que métrica de vaidade. Porque métrica de vaidade, você fala assim, ó, beleza, cara, a gente tá bem nessa região, tá ruim nessa região, vamos dar bônus para esse e não vamos dar bônus para aquele. Ou vamos diminuir os bônus e toca o barco. Mas tem uma coisa que é pior do que ser detrator, é pegar aquela métrica e falar assim, agora você vai transformar. Como é que você liga para alguém e fala assim, sabe o que que é, meu amigo? O meu emprego e o emprego das pessoas que estão comigo está em jogo porque eu preciso transformar você em detrator e promotor. Então, quando eu desligar, por favor, você pode dar uma nota 9 ou 10 para mim? Olha que complexo que é isso. Então, a métrica de vaidade, ela existe, ela não serve basicamente para nada, porque é vaidade. É como se a gente aqui, nós gostássemos de ganhar estrelinhas no Facebook ou no Instagram, que não é o nosso mote, né? Não é o nosso trabalho do dia a dia. Então, cara, ela não serve de nada. Mas se você pegar esses YouTubers e pegar esses caras que monetizam em cima dele, aquilo é uma boa métrica para ele. Então,
a métrica de vaidade, ela meio que encaixa nisso. Só tem que tomar cuidado para ela não piorar, né? Além de ser uma métrica de vaidade, ser uma métrica de preservação da pessoa dentro da instituição que ela está trabalhando, né? A gente só tem que tomar um pouco de cuidado. Todos os treinamentos, workshops, a gente vai ter, né, um workshop agora no Agile Trends, eu vou falar sobre isso de novo. É, ter o F4P, a primeira coisa que você precisa falar para o seu contexto é o resultado dele é para atacar o produto ou serviço, não é para ir atrás das pessoas. Esse é um ponto bem importante. É para você evoluir o produto ou serviço, não é para atacar as pessoas, não é para dar bônus, não é para fazer nada, é só para trabalhar em cima da melhoria do seu produto ou serviço. E as pessoas esquecem um pouco disso, né? O NPS ele nasceu com esse intuito. Pô, tô trabalhando bem, tô trabalhando cada vez melhor. Eu tô com NPS de 95%, mas beleza. Pô, mas eu tô com o NPS de 35%, cara. A maioria das pessoas detesta o meu produto ou serviço. O que que eu tô fazendo para melhorar isso? Aí você joga a responsabilidade na meia dúzia de estrategistas da sua organização para eles terem um, um processo de adivinhação para saber como eles podem melhorar ou piorar o produto. Cara, você fez um ponto que eu lembrei de uma coisa que acontece muito frequente comigo. Eu sou uma pessoa meio nômade, né? Então, eu tenho uma relação muito forte com uma companhia aérea de programa de milhagem, tudo. E você me lembrou um cenário que é assim, toda vez que eu vou lá, vou voar, e aí a atendente fala assim, ô, seu Anderson, você poderia, na hora de dar o feedback para a nossa companhia, né? Eles usam Net Promoter Score. É, você poderia responder a pesquisa e colocar o meu nome lá na hora da sua pesquisa, né? Você acabou me dando esse gatilho. E a estrutura como eles utilizam é, você voa, aí mais ou menos algumas horas ali depois do seu voo, você recebe um e-mail da companhia pedindo feedback para você falar de toda a sua experiência, né? E eu adoro essa companhia, eu sou mega fã, é uma de 5 letras. E aí o que eu queria perguntar para ti, Alcides, como é que é o processo de coleta da informação, né, do feedback do indivíduo no F4P? Cara, essa pergunta é formidável, porque é um negócio que as pessoas sofrem demais. Eu estava um pouco antes de entrar na Suzano, estava num processo com alguns VPs e eles comentaram assim, cara, é que a gente não coleta NPS, não faz nada porque as pessoas não respondem. A nossa taxa de resposta ela é muito baixa. É, e eu queria conectar isso com uma das pioneiras do F4P no Brasil, que foi a Andressa Chiara. Ela, assim, além de ser uma grande amiga, é uma das pessoas que mais conhecem. E ela fez um trabalho bem interessante em alguns links que a gente vai disponibilizar aqui. Está lá dentro do Kanban Plus, alguns artigos, algumas coisas que ela fez, junto com algumas coisas que eu também publiquei lá. É o momento que você pergunta para o cliente. Ele tem que ser um momento quente, tem que ser o momento da entrega. Não adianta você querer, seu Anderson, passou 2, 3 semanas. O seu Anderson, eu sei que o senhor viajou aqui com a gente para Aracaju e estava de férias com a sua família e tal. Eu gostaria de saber a sua experiência sobre o alimento que a gente fornece dentro das aeronaves. Cara, passou 2 semanas e você não lembra o que você comeu ontem. A maioria das pessoas não lembram. Vai lembrar o que comeu no avião. Então é muito complexo. Então você precisa pegar o momento da entrega. Você tem que olhar pro seu cliente e falar assim: estou entregando alguma coisa para ele. É o momento de você puxar a resposta dele, puxar o propósito dele. E aí transportando isso para o universo do trabalho do conhecimento, imagina quando você está aí num time Scrum trabalhando, tem uma sprint aí rodando a cada 2 semanas, e aí você faz o incremento. Cara, não é perguntar daqui
2 meses sobre aquele incremento. Quando você entregar o incremento para o cliente, fala assim, e aí? É bom o suficiente para você? Está atendendo às suas expectativas? É o momento da entrega. Não adianta você, numa pizzaria, falar assim, passar 3, 4 semanas, e aí, gostou daquela pizza de pepperoni com geleia? Cara, não lembro. Mas no momento, se foi ruim, se teve algum problema, se foi super bem atendido, cara, não importa. Os clientes, eles vão dar, quando eles dão a nota e dão uma justificativa sobre aquela nota, ele carrega naquilo o propósito. E aí sim, você dá uma resposta condizente. Então, eu costumo dizer nos treinamentos que é no calor da entrega. Colocou no calor da entrega, show. Isso aí faz diferença no final. Bem, eu tenho feito isso bastante nos treinamentos, acho que você também faz, né? Cara, e aí, pessoal? Conta aí pra gente. Onde que a gente É, falhou, onde que a gente acertou. e o feedback que acaba a resposta que você acaba tendo dos clientes, quando você pergunta rapidamente, ela é quente, ela vai ter muito ali da percepção real da pessoa, né? Não vai ser uma coisa inventada que ela planejou, como escrever, ela acaba sendo algo bem quente, bem interessante, realmente. É. Mas dessa companhia, para mim, eles têm um timing muito bom, acho. E independente do que acontecer, eles perguntam, bem, bem legal. E não, eles têm um time bom. Tem o lance de entrega quente e tem o lance do incentivo também. Qual o incentivo que você dá? Você está dando alguma coisa para receber aquele feedback? Exemplo dos treinamentos que a gente dá aqui da Kanban University. Pessoal, eu preciso que vocês respondam aqui o questionário do LGPD. Eu já coloco no embaixo do questionário do LGPD, cara, por que que você fez esse treinamento? Qual a sua nota para esse treinamento? Em cima dessa nota, justifica por que que você deu ela. Ela foi legal porque a gente entregou bem ou ela foi ruim porque faltou alguma coisa ou alguma coisa que a gente entregou não estava adequada ao seu propósito? Então, além de ser no momento da entrega, se você puder dar um incentivo e falar para ele, olha, você está respondendo ao LGPD, se você responder junto com o seu feedback aqui, com o F4P Card, né, com o card do F4P, na sequência eu vou fazer a emissão do seu certificado. Ele veio para o treinamento, ele tem o direito do certificado dele. É um processo, é uma troca. Então você Sim. está incentivando eles também a responder e diferente de responder assim de bate pronto, que é uma coisa bem legal, você acaba pegando umas coisas que são formidáveis. Tá? Um dos cases que a gente vai dividir aqui nos links que a gente vai passar é, é trabalhando na Suzano num case super bacana que era sobre como que as pessoas se comportam utilizando o WhatsApp para pegar informações administrativas. Então, a gente está disponibilizando hoje, eu quero o meu demonstrativo, eu quero fazer férias, eu quero justificar a hora extra, o cara já faz tudo pelo WhatsApp, para as pessoas que não têm o computador como primeira ferramenta. E isso está gerando insights valiosíssimos para outras áreas. Teve uma pessoa que reclamou, falou assim, poxa, cara, eu ainda não recebi o meu papel sobre o aluguel que eu mudei. E, cara, ele fez um discurso que realmente era necessidade, mas não tinha nada a ver com aquela demanda. Ou seja, você acaba pegando coisas que podem ajudar outras áreas. É lógico que você vai descartar para o seu produto ou serviço, mas pode servir para alguém. Então, escutar sempre o cliente efetivamente, principalmente nesse processo, e aí, uma das coisas que a gente prega no F4P é que o texto ele precisa ser livre. Ele dá nota do que ele quiser, para o que ele quiser. Porque o seu propósito ou a sua dor pode ser diferente do propósito, da dor de outra pessoa. Então, o texto, ele é livre. Então, você pode escrever absolutamente o que você quiser. E só para complementar esse raciocínio, hoje com as ferramentas de inteligência artificial, quando a gente pega o chat GPT, que eu venho usando bastante, fazer essa segmentação ou separar essas coisas que não são necessárias agora ou coisas que são mais importantes nesse momento para avaliar, ele já consegue fazer aí com um bom treinamento dentro de inteligência artificial, com
colocando as perguntas certas, entendendo os processos corretos, pegando as palavras-chave, entendendo os contextos, a gente consegue trabalhar em cima da massa, sabe? Trabalhar com Pareto, sabe? 20% de realmente o que realmente impacta para o cliente. A gente consegue fazer essa consolidação. Era um dos gaps do F4P, era um dos gaps do NPS que a inteligência artificial veio para ajudar. É, no seu comentário de agora, você estava comentando sobre nem sempre a pessoa tem um computador na frente, né, dela. E aí eu fiz uma conexão com uma questão que às vezes você pensa no produto, e quando você está pensando no produto, você sempre tem o computador na frente, mas às vezes a pessoa da ponta, que está, por exemplo, operando um maquinário no meio de uma plantação de eucalipto, não tem computador na mão dela, ou não tem um computador fácil ali que ela possa utilizar. É, e aí eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Eu estava num evento de agilidade, no Agile Trends. Aí eu estava num workshop, estava participando de workshop, aí eu encontrei a Product Owner de uma empresa que eu fazia compra de fralda. Só que na época eu morava em Goiânia. E aí eu falei, nossa, eu adoro a empresa de vocês. A empresa de vocês consegue lá em Goiânia entregar uma fralda para mim em 2 horas. Eu falei para ela assim, você não tem noção do que é numa cidade assim, que às vezes você tá na correria do dia a dia e acaba a fralda, e, bicho. Quem tem filho sabe que acabou a fralda é um Deus nos acuda, né? Você para tudo, é um showstopper, né? Você para tudo para ir atrás de fralda quando você tem filho pequeno. Você acredita que, eu tô comentando isso mais por um ponto, né? Você acredita que o F4P ajuda a conectar a pessoa que está, o Product Owner, o Product Manager, a pessoa que está cuidando ali do produto, no seu cliente final, e às vezes pode estar longe, e você teria algum exemplo para compartilhar sobre isso? Tem. Bem, imaginando que a gente tem organizações que estão num bom nível de maturidade, onde o PO, onde o PM, onde as pessoas que estão trabalhando na necessidade ou estão trabalhando no mundo das ideias para colocar para o pessoal construir, para entrar dentro de uma estrutura de construção, de um delivery, elas estão conectadas à estratégia. Então, quando você. É lógico, não dá para fazer isso para as pessoas que tomam Coca-Cola, cara. Pegar o F4P das pessoas não faz o menor sentido. Mas pegar o F4P das distribuidoras de um produto e trabalhar na melhoria daquilo faça sentido. Então, pegar a percepção do Anderson que realmente precisa da fralda é um negócio complexo, porque, cara, quantos pais nessa faixa de idade tem. Cara, é um negócio extremamente. E a chance de alcançar essa pessoa, você tem um circuito muito longo e você tem muitos bloqueios hoje com LGPD, com estruturas para bloquear que as pessoas façam essa pergunta para o cliente final, é muito complexo. Mas sair da organização, sair daquela empresa e até o distribuidor, a pessoa que compra o produto para revender e entender para eles qual que é o problema, poxa, eu vou pegar, no caso da fralda, eu não tenho essa experiência, porque o meu filho já tem 15 anos, mas eu tenho uma experiência de fazer um F4P com as pessoas que entregam celulose para organizações que vão utilizar essa celulose dentro do Brasil. Então, a gente descobriu que em algumas situações, o caminhoneiro que leva a celulose, ele fica 2, 3 dias parado para poder descarregar. E aí, quando a gente fez essa conversa, esse F4P, quando a gente perguntou, falou, não, ó, ele está aqui, ó, a gente programou para ele chegar no dia 5, só que ele chegou no dia 3. Aonde que está a falha no processo? Ah, o pessoal falou para entregar o mais rápido possível, porque esse cliente é um cliente ultra especial. Eu falei, cara, o mais rápido possível talvez não seja bom. O bom é entregar na data que ele pediu, que é o dia 5, porque ele está preparado para entregar isso. E quando a gente fez essa pesquisa e pegou a percepção desse cliente,
que compra o nosso produto falou, cara, você não precisa entregar 2, 3 dias antes, porque eu vou deixar ele dormindo dentro do caminhão. Mas se você entregar no dia, eu vou receber ele. Olha como muda. E a cabeça das pessoas, das pessoas que estão dentro do escritório e olham para aquele cliente como um cliente super VIP ou fantástico, não, vamos entregar super rápido. Não é isso. Qual que é o propósito dele? Ele precisa entregar aquilo naquele dia. Então, chegar até o cliente final muitas vezes é complexo, mas chegar no cliente que vai distribuir aquele produto massivamente, cara, esse a gente tem que fazer. Então, você só recebeu a fralda em 2 horas porque o distribuidor que fez esse planejamento para a região de Goiânia, ele estava recebendo bem também do fornecedor. E aí você acaba sendo impactado é, junto com aquele grande trabalho. Então, não dá para atender todos, mas dá para atender uma boa parte aí sobre esses caras. Um ponto que eu acabei refletindo agora, do que você comentou, sobre, sobre essa questão dos 2 dias, né? Porque nesse caso você recebeu um feedback, uma perspectiva, né, do caminhoneiro, e aí você percebeu dos 2 dias, e o caminhoneiro não ficar parado esperando 2 dias dormindo no caminhão, além de melhorar a qualidade de vida do caminhoneiro de uma forma absurda, também reflete, num ganho financeiro para a empresa. Porque provavelmente você consegue pensar melhor nas rotas, você tem algumas questões. Você consegue fazer essa conexão de utilização do Fit for Purpose com um ganho financeiro da empresa? Ou você tem algum case que você possa compartilhar, algum cenário? Bem, eu vou tentar encaixar aqui um projeto que a gente fez, que foi esse do último que eu comentei sobre o WhatsApp, que as pessoas têm um demonstrativo, tudo. No final do dia, as organizações pequenas, médias, grandes, super gigantes, elas querem a métrica do produto ou do serviço, mas não querem a métrica, elas querem quanto que a gente ganhou com esse produto, quanto que a gente deixou de perder com esse produto. Não é sobre a, é, entregar mais rápido e entregar com uma qualidade além daquela combinada. Não é nada de. No final, a gente está falando de dinheiro para esses caras. Então, o F4P ele consegue ajudar as pessoas a dimensionar isso de uma maneira melhor. Um exemplo que a gente está pegando, eu vou pegar um exemplo dentro de uma cadeia super grande, que é a Suzana. Quando a gente colocou o WhatsApp, a gente tirou do circuito um volume gigante de pessoas que faziam pedidos para terceiros. Então a situação era o seguinte: o cara não tem o computador como primeira ferramenta de trabalho. Mas ele precisa pegar 3 olerites porque ele vai dar entrada no financiamento de uma casa ou vai comprar um carro pagando em X parcelas. E ele precisa desses últimos 3 olerites, esses últimos 3 demonstrativos. Essa pessoa sai de onde ele está trabalhando, vai até o seu coordenador ou supervisor e fala assim: eu preciso dos últimos 3 olerites. Esse coordenador, por exemplo, fala: espera um pouquinho que eu vou entrar aqui no sistema e vou pegar para você. Isso vai demorar, eu estou fazendo um exemplo muito simples, mas ele vai abrir um chamado que vai entrar para um pessoal do RH e o RH vai distribuir para o RH local e o cara vai imprimir, vai colocar no malote e vai levar. Ou seja, tem uma cadeia gigante para o cara receber 3 folhas para fazer. Para pedir férias, aumenta esse complicômetro ainda mais, porque ele ainda vai ter que assinar e o papel vai ter que voltar para ele ainda. Então tem todo um circuito e a gente tirou essa quantidade de processos do meio só nesse discurso que a gente fez agora de diminuir, de enxugar, de deixar mais limpo o processo, já tem um ganho, pelo menos emocional. Agora, quando você coloca isso no papel e fala assim, cara, a gente deixou de abrir X chamados e agora a gente abre X menos 50%. Cara, é um ganho, porque o chamado, quando bom, a gente usa
eu posso falar sem nenhum problema, a gente usa o ServiceNow dentro da Suzano. Quando você diminui a quantidade de chamados, automaticamente lá no final já aparece o número, ó, você diminuiu esse chamado e você economizou tanto. Tá? Então você já tem essa possibilidade de mostrar para ele. Então, um projeto que ele nasceu de uma ideia para incentivar as pessoas que não têm o computador como primeira ferramenta a usar, ter mais agilidade sobre esse conteúdo, ter mais autonomia sobre esse conteúdo. Além disso, você economiza também. Então, o F4P, quando a gente e onde que o F4P ele encaixou dentro dessa história? Durante o ano de 2023, a gente fez várias perguntas para vários lugares dentro da Suzano, em fábricas, florestas. Mais de 25% do pessoal da floresta fazia pedidos para coordenadores e supervisores para ajudarem em questões administrativas. E as pessoas aguardavam dias para poder receber essa informação. Hoje, quem quiser dentro da Suzano, qualquer pessoa dentro da Suzano, ela mandando um oi para o WhatsApp, que a gente tem um WhatsApp Business interno ali dentro da organização, e fala assim, eu quero o meu demonstrativo, vai chegar para ela. Eu quero apontar as minhas férias, vai chegar para ela. Eu quero justificar minhas horas extras, vai chegar para ela e ela vai poder justificar. Ou seja, ela não pede mais, não tem que abrir chamado e ela tem a resposta imediatamente na sua mão. Então você tem o ganho emocional, mas também com essa parte do ServiceNow, você tem o ganho financeiro no final de não ter que as pessoas abrindo chamados para terceiros. Então esse é um exemplo que pega bastante. O que eu fico, nesse caso, né, eu fico pensativo na questão do tempo, né? Porque no final você percebe essa questão financeira, mas você libera, por exemplo, o coordenador para ter outro, para ter insight sobre como melhorar a operação, né? E isso é uma coisa tem um ganho direto, que é mensurável, no caso de vocês, só que tem um ganho indireto que é imensurável, que é a pessoa sair de um operacional, né, uma pessoa com uma capacidade cognitiva muito grande, né, conhecimento muito grande, e ela acaba indo ali para ter mais tempo, para ter ideias que fazem a empresa acabar progredindo mais. Cara, que case top. Uma outra questão, a gente comentou da Suzano, né? Comentei também da Latam aqui, da empresa que eu gosto muito de viajar. E uma outra coisa que eu queria saber, além também do treinamento que você já comentou, se você teria algum exemplo do uso do F4P numa empresa pequena, deixa eu só, uma empresa que tem menos de 4 milhões de faturamento ali, que aí entraria tipo no simples, ou às vezes até um empreendedor individual. Você teria algum exemplo desse para compartilhar? Tenho. Um dos. é, eu tenho que confessar que esse movimento que eu fiz para trabalhar com F4P, é lógico, começou com a leitura do livro, trocando ideia com várias pessoas, normal. Mas o start, o que mudou o caminho que eu estava seguindo foi quando eu fui buscar o meu filho no Futebol Society. Meu filho, ele é fanático por futebol. Fanático, fanático. E, e tem uma quadra de society, chama Salido. Salido, se eu não estiver enganado, chama Salido Sport Center, mas eu não tenho como garantir, é ali perto do Campo Belo. E aí eu tô com o carro do lado de fora esperando o meu filho, e sai o seu Salido. Ele é um espanhol que já está no Brasil aí, acho que já indo por quase 40 anos que ele está no Brasil. Herdou vários terrenos, trabalhou como engenheiro, tudo. E aí eu fiquei observando ele na saída do society. Aí ele abraçava cada criança que saía, ele abraçava e perguntava assim: Poxa, você gostou da grama sintética que eu troquei? Poxa, ficou bom. Você viu que a gente colocou o bebedouro ali pertinho do negócio? Melhorou, agora a gente não precisa. Lá na parte de cima eu ranquei a churrasqueira só para fazer a parte do bolo do aniversário de vocês. Ficou bom? Ficou bom. E aí eu me toquei que o seu Salido, ele conhecia muito mais de ajustado ao propósito do que eu, porque ele tinha uma quadra, ele perguntava para absolutamente
todos os clientes qual que era a justificativa. Então, o F4P, existe a técnica de, me dá sua nota de 1 a 5, sendo que 5 é fantástico, 2 é ruim pra caramba, me dá sua resposta. Mas tem o F4P que você não precisa voar com instrumento, você não precisa ter a ferramenta, você precisa ter a percepção de como perguntar isso. Aí eu me toquei que ele estava rodando um F4P a cada jogo de futebol. Porque ele não fazia isso só com as crianças, ele fazia isso com os adultos também. E aí ele meio que ia, e cada vez que ele pegava alguma coisa, ele alterava, ele tentava estar ajustado sempre ao propósito de cada dessas pessoas. Eu lembro que numa das conversas que eu tive com ele, é, e aí ele citou uma parte do livro sem conhecer, cara. É um negócio que me deixa completamente impressionado. Ele virou e falou assim, não, Cids, eu tô aqui e eu pergunto para todo mundo, tal, porque às vezes tem alguma coisa que a gente não percebe dentro do serviço que eu entrego aqui. Às vezes não tá legal, alguma coisa eu vou lá e arrumo. Cara, totalmente ajustado ao propósito. E aí ele virou, mas tem coisas que eu não arrumo não, porque não tem nada a ver. Eu, por exemplo, aqui eu não vendo bebida alcoólica. Já vi um monte de gente pedir. Eu não posso vender bebida alcoólica, sendo que eu vou tirar crianças e vai entrar adultos e eu vou liberar isso aqui. Poderia deixar reserva? Não, mas se eu deixar reserva, vai aparecer uma lata, vai aparecer alguma coisa, eu vou incentivar crianças que não é para fazer isso. Então, assim, já apareceu vários pedidos para colocar. Eu não coloco. Então, ele está na estratégia dele, ou está no desejo de conduzir o negócio dele, não fazer aquilo. Então, o que eu reforço bastante em todos os treinamentos, em todos os workshops que a gente faz sobre F4P, não é ajustado ao propósito do cliente. É ajustado ao propósito do cliente desde que tenha fit com a estratégia da organização. Porque se não tiver fit, cara, não adianta. Você quer vender fralda chipada com chip? Cara, é muito caro. Fralda que vai avisar o pai pelo celular que, ó, chegou, o seu filho fez o número um, mas ele fez o número um com 20% da capacidade, você vai esperar mais um pouco ou vai deixar ele assar? Cara, talvez eu esteja falando de um produto aqui disruptivo, mas não está no propósito deles, não está no que eles querem atender. Aí ele pega essa informação e joga fora, como a gente faz com o F4P. Um dos cases que eu falei do F4P foi de um projeto chamado Tetris, que a gente fez aqui na Suzano, para tentar enriquecer o backlog com coisas que eram importantes para o cliente. Que no final isso acontece também. Uma vez que você pega a percepção do cliente, você joga na estratégia e fala assim, pô, faz sentido pra caramba isso aqui, é legal. A gente precisa fazer isso, vamos fazer. Cara, isso não faz o menor sentido, joga fora. Quando a gente rodou esse F4P nesse projeto, nessa, nessa coordenação, uma das pessoas olharam e falaram assim, cara, mas o nosso backlog não tem nada a ver com isso que você coletou do F4P. Eu falei, tem um sinal nessa história, né? Se ele não tem nada a ver, o seu backlog não tem nada a ver com o que o cliente está falando, está reclamando, cara, eu acho que tem alguma coisa errada com um dos dois. A minha tendência é falar que o seu backlog pode estar meio poluído, porque o seu cliente está falando uma coisa e o seu PM, PO, BA, pega todas as siglas de negócio do universo, estão escrevendo outra. Então, será que a gente não deveria mesclar esses dois? Mas aí a gente vai entrar na questão do upstream, vai entrar na questão do refinamento, de um planejamento mais voltado para o cliente. É, essa história do Sr. Salido e do Tetris, eu li no e-book, eu lembro que você comentou. Essas são histórias que me marcaram muito, né? Principalmente a fotinho ali do seu Salido lá, é bem. Acho que, se eu não me engano, tem uma foto lá. A gente vai Tem. disponibilizar o link do e-book aqui para download, e aí tem mais informação, tudo mais, bem, para quem quiser fazer o download, né? Alcides, uma outra questão que você comentou no começo e agora falando um pouco sobre futuro, mas é um futuro que é meio que agora também, né?
é sobre a questão de como que a inteligência artificial, né, ou o LLM, ajuda em fazer análise das informações. Eu não sei se para filtrar, enfim, você falou um pouco sobre visão estratégica do que você tem que filtrar, ou até mesmo para compilar ali toda a informação. Você poderia falar um pouco sobre essa questão da AI do F4P, por favor? Boa. Ah, um dos grandes é, buracos, né, um dos grandes gaps que a gente tinha dentro do F4P e tinha também dentro do NPS, é como que a gente vai analisar esse resultado? Se ele é só numérico, show, você vai fazer uma conta, vai falar quem são promotores, quem são pessoas que estão no meio ali e os detratores. Zero problema. Você não faz mais nada com essa informação além de uma métrica de vaidade ou, no pior dos casos, ser uma métrica para derrubar a performance das pessoas que estão trabalhando na operação. Mas quando você pega as respostas e não é uma resposta direcionada, ou seja, a pergunta é: por que você deu essa nota? Por que você achou que o produto é fantástico, ele é muito bom, ou esse produto ele é ruim, ele não atende a sua expectativa? Quando você dá esse descritivo, a emoção que as pessoas colocam nesse descritivo é de cada uma. E você fazer essa tabulação olhando um a um não é simples. Então, por exemplo, a gente dá treinamento, às vezes a gente pega uma turma grande, sei lá, 25, 30 alunos, você vai dar um. Cara, fazer a tabulação você já fica cansado quando chega no décimo. E o critério seu de análise visual do conteúdo que ele explanou, eu gostei muito porque o tempo foi fantástico. Ó, eu não gostei muito porque teve dinâmicas demais no Miro e eu gostaria de mais de parte teórica. Então, quando você começa a analisar, passou do décimo uma pessoa, cara, já está cansada. Então, ela já não analisa do mesmo jeito no começo. Agora, quando você pega esse conteúdo já tabulado, você tem um prompt robusto, um prompt parrudo que vai pegar esse conteúdo em cima das coisas que você já falou para ele. Ó, o meu treinamento ele acontece das 18 horas às 22. O perfil das pessoas que vão para o treinamento são esses, alguns buscam isso, outros buscam aquilo. Eu já tive esses resultados, eu já fiz essas mudanças dentro da minha estrutura. Você, como um analista linguístico de marketing, conhecedor, e aí você dá todo aquele prompt monstrão pro chat GPT, ou o Gemini, ou quem você estiver usando, e aí joga essa base de dados, e é lógico, no seu prompt vai ter que lá, ó, essas notas são promotoras, essas são detratoras, esse é o conteúdo. Ele começa a encontrar as palavras-chave e o problema que você precisa resolver de imediato. Ele começa a achar a massa onde você está aquilo. E aí você vai começar a conversar com a inteligência artificial para para você chegar no ponto onde você quer realmente alterar, ou o que você não quer alterar. Tá? Eu costumo fazer um bom descarte, então eu faço um prompt para descartar as coisas que eu não quero atender agora e começo a dar foco para as coisas que eu quero atender nesse momento. E aí a gente encontra o segmento. Às vezes é uma palavra só, por exemplo, melhorar a quantidade de dinâmicas. Pô, eu tenho programado num dos treinamentos que eu tenho que fazer 12 dinâmicas. Cara, a maioria das pessoas falou que 8 é o suficiente. Ou, de alguma maneira, o chat GPT falou, olha, você está fazendo um volume muito alto de dinâmicas, essas aqui estão muito próximas uma da outra, é melhor você baixar elas para fazer só em 8 dinâmicas. E aí você ajusta para o próximo. Porque no final das contas, ela vai te auxiliar, né? Ele é um auxiliar sobre uma análise das respostas que as pessoas mandam para você. Então, fazer isso com 5, 6 pessoas, manualmente, fácil. Faz com 30, depois faz com mais 30. E vai guardando isso num lake qualquer, numa base qualquer,
para tentar melhorar o seu produto ou serviço. Pô, você deu treinamento faz 2 meses. Será que a gente tem que trazer todos esses dados para cá? Poxa, mas ele já está na base ali. Então, se o seu prompt for um pouco mais robusto, ele olha um pouco para o passado, né, para as ações até que você já tomou, olha para o futuro e fala assim, olha, aquele lance que a gente recomendou há 3 meses, eu acho que não faz mais sentido agora não, é melhor a gente mudar para cá. E aí você meio que vai ajustando, porque essa é a sacada do F4P, é o produto melhorando um pouquinho de cada vez. Não precisa arrebentar, não precisa transformar o produto. Vamos pegar o nosso produto aqui, que é treinamento. Cara, não precisa arrebentar, mudar radicalmente o produto de um para o outro. Cara, mas mudar um pouquinho, um incremento de cada vez. Tá? E aí ele ajuda você a encontrar esses pontos. Eu tenho usado eles, assim, acho que às vezes até exagerando demais aí no F4P, mas eu fico quase que conversando com eles e melhorando o prompt para chegar aí no que eu posso melhorar pro produto, serviço de treinamento. E a gente faz isso bastante na Suzano também com os serviços que a gente tem lá. Top. É, uma outra questão aqui é você vê alguma mudança ou algo que você percebe que como o F4P deve evoluir no futuro, meio que uma questão mais de futurologia, o que que você acha que deve acontecer com o F4P no futuro? Eu, eu vejo um consumo do F4P grande no Brasil, tá? Ontem a gente teve um bate-papo com o David Anderson, o criador do método Kanban, e o co-criador do F4P. E falando, né, o Brasil é um dos principais países que utilizam o F4P e os principais países que mostram os cases, então a gente vem colocando bastante coisa. Ah, como qualquer estrutura, como qualquer framework, ele vai sofrer algumas coisas, então conforme vão aparecendo os cases, fala, cara, poxa, fulano lá na Alemanha fez um negócio diferente, será que dá para encaixar aqui? Porque ele é um framework, ele te dá alguns nortes, né? A gente tem esse estudo bem pautado dentro do Scrum, cara. Ele dá um norte para você, mas ele não dá todo, né? Não tem Sim, como. Então ele vai acabando dando alguns direcionamentos, ó, deu super certo aqui, mas não é garantia de sucesso. Vê aí se funciona para você. Se funcionar, você incrementa ele. Então, eu vejo o F4P evoluindo e eu vejo ele ganhando mercado, eu vejo ele ganhando escala. Tá? Eu já tive aí alguns treinamentos, tanto dentro da Suzano como fora de F4P, e eu vi pessoas tendo resultados bem expressivos nas suas organizações. Então, fora isso, né, ele está colado com, com, com a estrutura com contextos ágeis, né? Então, quem que está entregando bem hoje e está usando o F4P e está usando OKR e usa Flight Levels, usa Kanban Maturity Model, usa uma série de coisas para poder ajustar a estratégia com aquilo que foi pedido para o cliente e depois despejar dentro do pessoal de construção, seja ele por intermédio de uma equipe Scrum, ou Scrum de Scrum, ou Kanban, ou o que tiver ali para fazer, eles fazem esse reabastecimento para essas pessoas construírem. Então, ele vai evoluir, mas assim, como todos os, como todos os grandes frames, como todos os grandes métodos, ele vai evoluir aos poucos, né? Vai ser evolutivo, não vai ser revolucionário. Então, eles vão lançar. Bom, a gente está na quinta edição, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quinta edição, se eu não estiver enganado, desde 2017. Então ele tem uma evolução, vai aparecendo aí alguns cases e coisas boas dentro dele. se você pudesse resumir, né, o F4P em uma palavra, obviamente, que não seja F4P, a sigla, Pô, se você pudesse, pode ser uma frase?
Porque Pode, pode. o que eu posso dizer sobre o F4P é o seguinte: o F4P ele é a cola que faz a liga entre o momento da entrega, o que está na estratégia e o que vai ser construído novamente. E vai fazendo esse ciclo de uma maneira virtuosa. Então, você entrega, pergunta para o cliente: é bom? Se é bom ou se é ruim, não importa. Você volta para a organização e pergunta para ela: ô, você quer investir nisso aqui o que o cliente falou? Não quero, joga fora. Quero, vou continuar. Cai no seu upstream. Depois cai de novo para a sua construção e continua fazendo esse ciclo constantemente. Então, ele é a cola entre a necessidade do cliente, a necessidade da organização para que seja construído ou melhore o seu produto ou serviço. Então, essa seria assim, o wrap-up quando a gente fala de F4P. Você viu que eu nem usei o termo ajustado ao propósito nisso. Ele é só é a cola que faz essa movimentação. Sei que você estava esperando uma palavra aí, mas acho que essa explicação ela ajuda um pouquinho. Não, a explicação, a visão da cola é, para mim, se eu fosse resumir com o que você falou, eu ia falar que é a cola, mas a frase faz mais sentido. Ela faz mais sentido. Alcides, a gente está chegando já no finalzinho, né? A gente tem mais 2 minutos. Aí você tem alguma palavra final que você queria falar para os nossos telespectadores, para os nossos internautas? Você tem alguma palavra final? A minha palavra final é, pessoal, não parem de estudar, tá? A gente tem um caminhão de conteúdos vagando pela internet. Tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa free, tem pessoas formidáveis falando de assuntos incríveis. Então, escolham bem quem que vocês estão acompanhando aí nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. Vocês vão pegar pessoas que sempre vão deixar algum insight, alguma coisa positiva de como melhorar a nossa vida, sabe? Tanto profissional como pessoal. Então, tomem cuidado com quem vocês estão seguindo, consumam esses conteúdos que, poxa, a gente está distribuindo aqui na Improve e-book, tem o e-book do Anderson sobre métricas, tem o que eu escrevi sobre F4P, ele acabou de mandar não é simulador, né? Para as pessoas fazerem as provas do CSM, várias. Me corrija se eu estou errado, Anderson. Não é simulador, É um simulado. É é um um simulado. simulado. É um simulado. Então, tem muito conteúdo bom, mas só tomar cuidado, também tem muito conteúdo de charlatões na história. Então, cara, vale a pena vocês filtrarem aí e continuarem sempre estudando. Essa aí é a minha dica para todo mundo. Bom, Cid, muito obrigado e valeu pela 1 horinha. E, bom, pessoal, a gente fica por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau para todos. Valeu!